A cédula de Jesus é maior do que a cédula do inimigo que te condena. Eu venho aqui nessa manhã profetizar. A cédula do inimigo já caiu por terra em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos fazer menção da Bíblia Sagrada? Você que puder, será bem melhor você acompanhar comigo o que o Espírito Santo de Deus me revelou. Falou com clareza algo muito forte, eu quero compartilhar com você. Se você puder, faça menção da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 43 e o verso 1. Missionária, por que Isaías é considerado um profeta messiânico? Porque 700 anos do nascimento de Jesus, o profeta Isaías já profetizava acerca da vinda de Jesus. Amém? Por isso que ele é considerado um profeta messiânico. Meus irmãos, capítulo 43 e o verso 1 vai dizer assim: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não temas, pois eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, você é meu. É uma palavra muito forte. Eu quero falar sobre uma palavra que Isaías, ele fala. Ele está falando assim, olha, não temas, pois eu te remi. Essa palavrinha remir vem de remissão. E remissão fala de resgate. Agora, para você entender o que eu quero falar nessa manhã, que o Espírito Santo gerou no meu coração, para transmitir para vocês, abra comigo a Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses, capítulo 2, amém? De Colossenses, capítulo 2 e o verso 14. Vai dizer assim, ó. E cancelou a escrita de dívida que constia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Olha só, vamos ler de novo para você gravar isso? O apóstolo Paulo está declarando em Colossenses capítulo 2 e o verso 14. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, ele tem Jesus. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança que nos era contrária. Amém? Ele a removeu pregando na cruz do Calvário. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando este assunto sobre remissão, sobre escrita, naquele tempo, na época de Jesus. Eu quero falar para vocês que o clero romano, ele tinha ali uma liturgia de prender pessoas que cometiam crimes. E essas pessoas que cometiam crime, ao ser lançado na cadeia, eles recebiam uma cédula. E essa cédula, se o criminoso tivesse cometido 10 crimes, eram escritos nessa cédula. O que era cédula? Cédula era uma espécie de pergaminho. Essa espécie de pergaminho eram escritos ali no pergaminho, naquela cédula, todos os atos criminosos que o criminoso cometeu. Então, todas as pessoas que chegassem ali, naquela prisão, e olhassem para ele, não era obrigado nem ele abrir a boca para dizer, eu cometi tal crime. Não. Todos que chegassem ali, naquela prisão, já iria saber, porque a cédula estava ali, apregada ali naquela cela. E estava todos os erros, né, cometidos pelo criminoso. Então, não era nem obrigado ele falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque qualquer um que chegasse lá, já estava escrito ali, naquela cédula, todos os atos criminosos que o criminoso cometeu, ok? Então, naquele tempo, o clero romano, ele fazia isso, na época de Jesus, para aqueles que erravam, para aqueles que cometiam erros. E aquela cédula era escrito os erros daqueles criminosos. Agora, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que Jesus cancelou a escrita. A escrita de quê, missionário? Da dívida. E quando o criminoso cumpria toda a pena ali, naquela prisão, quando ele cumpria todo o ato ali, né, de pena, o juiz, na época, vinha, pegava a cédula e apagava ali todos os atos cometidos pelo criminoso. E ele apagava com o quê? Existia uma substância, um líquido chamado ácido muriático. Esse ácido muriático é um líquido que é usado para tirar ferrugem.
enfermo, em qualquer coisa, né? E ele usava esse ácido muriático para jogar em cima da cédula, em cima do pergaminho e apagava todos os atos do criminoso. E todas as pessoas que viam ele sair da prisão olhavam ali para aquela cédula e via que ele já tinha cumprido a pena, que ele já tinha pagado a pena. Então, todas as pessoas que olhassem iriam dizer: olha, agora ele está livre, agora ele está solto. Mas eu venho aqui falar de algo muito forte. Se a cédula do inimigo te condena, te acusa, te aponta, sabe o que você vai falar? Olhe para a cédula na cruz do Calvário. O Senhor Jesus apagou a nossa cédula, pagou a nossa dívida, não com ácido muriático, mas ele pagou nossa dívida, nosso erro, nosso pecado, através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Ou seja, quando alguém chegar te acusando, te apontando, olha para ele e diga: olha para a cédula que está cravado na cruz do Calvário. Não, você está entendendo, aleluia, a profundidade dessa palavra? O inimigo ele veio para acusar, o inimigo ele veio para apontar, o inimigo ele veio para jogar as coisas na tua cara. Mas eu venho aqui te dizer que você é livre em Cristo Jesus. Jesus pagou a tua dívida. Está lá, cravada na cruz do Calvário. E o que eu acho lindo é que não precisou, aleluia, usar substâncias de ácido muriático como o clero romano naquela época usava. Não, 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 não. Nossa dívida, essa escrita de dívida, éramos para ser condenado, era para a gente estar o quê? Sem perdão, né? A Bíblia vai dizer, nós estávamos condenados, nós não tinha mérito, nós não tinha como alcançar a salvação. Mas Jesus, ele rasgou o véu, ele pagou o preço, ele pagou essa escrita de dívida. E hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Eu venho aqui profetizar. Se na tua família a cédula todos morrem de câncer, eu venho aqui profetizar. Essa cédula já foi rasgada. Jesus veio entregar a cédula. A cédula de Jesus é diferente. Não vai morrer de câncer. Se a tua família está dizendo: ei, ninguém da nossa casa prospera, ninguém da nossa casa dá fruto, ninguém da nossa casa consegue ter uma casa própria, ninguém da nossa casa consegue ser feliz no relacionamento. Eu vou te dizer que Jesus rasgou essa cédula do inimigo para dizer: a minha cédula é: você vai crescer, você vai prosperar, você vai dar fruto, você vai ter sua casa própria, você não vai morrer de câncer, você não vai morrer debaixo de maldição, você vai ser um diferencial na tua casa, porque o sangue de Jesus já pagou a escrita de dívida. O apóstolo Paulo está dizendo, ele cancelou a escrita de dívida. Ei, levanta a tua cabeça. A dívida está paga, nós somos livres, libertos em Cristo Jesus. E sabe onde é que está essa cédula? Gravada na cruz do Calvário, amém? Seja livre. Deus abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos